Olá, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, eu trouxe um assunto muito difícil. Eu expliquei o que é uma mãe narcisista. Neste vídeo, vamos conversar sobre as possibilidades de curar as feridas emocionais causadas pela mãe narcisista. Se esse assunto te interessa, então fica comigo, que eu vou te explicar. A melhor maneira é não conviver com ela. Você precisa se escolher. Mas como, Celise? O que você está dizendo? Vou me afastar da minha mãe? A convivência com essa mãe é sofrida, é dolorosa, é impiedosa, ela vai te prejudicar fisicamente, emocionalmente, nada é positivo. Entendam, sua mãe sofre. Ela também teve um amor interrompido, provavelmente pelos ancestrais dela. Se a tua mãe tivesse tido uma mãe saudável, um pai saudável, ela não agiria assim. Então, para você se libertar das feridas causadas por ela, é necessário se afastar. Se afaste dela, à medida do possível. Se você já está em algum relacionamento, ou se já casou, se já convive com alguém, olhe para a sua vida, para seus projetos, falando o menos possível da sua vida para sua mãe. Gente, me entendam, estamos falando de uma pessoa adoecida emocionalmente. E aqui eu não estou falando de maneira nenhuma para excluir a sua mãe. Não é isso, por favor. Coloque a mãe no seu coração. Aceite ela como ela é. Mas se afaste dela. Entenda, talvez a sua mãe não teve a oportunidade que você está tendo de poder me ouvir, de aprender, de buscar ajuda. É uma pessoa movida pelo emocional, o subconsciente. Não estamos falando de uma pessoa que age racionalmente. Portanto, é uma pessoa que tem o emocional adoecido. Por isso é importante o afastamento. E principalmente o afastamento emocional. E, sobretudo, comece a observar as suas atitudes e tome cuidado. E veja se você também já não está com comportamento narcisista, porque nós repetimos o padrão. E isto acontece porque é absolutamente natural e humano sentirmos raiva e mágoa da mãe. Mas cuidado! Porque tudo o que rejeitamos, negamos e excluímos nos nossos pais, dos nossos pais, a gente se transforma igualzinho. Então, se afaste da sua mãe para conseguir enxergar melhor de fora do problema. Se você continuar perto dela, se ficar nesta dor, você também vai se tornar uma pessoa narcisista. É preciso romper este padrão, porque é um padrão doentio e em desordem. E não tem problema em se afastar da mãe. Escolha-se, faça essa opção de se escolher. Entenda, a tua mãe não vai mudar. E não queira que ela mude para você não ter problema. A realidade é a mãe que você tem. Eu sei que é muito difícil. Você precisa realmente se afastar. Para a raiva que você tem ir embora, você precisa sair de perto. Se você ficar no meio do problema, vai conseguir enxergar. Somente se afastando, você consegue quebrar esse ciclo, este padrão. E depois, o amor à sua mãe volta e virá como consequência desse afastamento. Somente distante, você consegue devagar se curar. Observe os seus sentimentos em relação a essa mãe. Perceba que dentro de você existe muito mais culpa do que amor pela sua mãe. E veja isso de uma maneira natural.
Nós viemos de uma cultura marcada pela hipocrisia religiosa. A cultura de que a mãe é santa, de que a mãe é incapaz de machucar seus filhos. Então, nessa cultura da hipocrisia, é pecado você ter sentimentos ruins em relação à sua mãe. Mesmo que ela te machuque, que ela te invalida, mesmo ela te ferindo, te traumatizando. E que por isso você precisa passar por um longo processo, um tratamento para se reconstruir como um ser humano adulto e não uma criança ferida. E para se curar desses traumas que te obrigou e te impôs a amar a mãe a qualquer custo ou a qualquer circunstância promovida por ela, você precisa se afastar. A culpa muitas vezes faz com que nós desejemos ficar grudados na mãe, porque o amor não foi plantado por ela dentro do seu coração. Quando a mãe nutre amor aos filhos, quando ela constrói esse amor, os filhos se sentem autorizados a viver sua própria vida. Compreenda esse fato. Observe essa culpa. Olhe para ela, olhe para essa culpa. Assim você consegue se afastar. Quando uma mãe semeia amor no coração dos seus filhos, não existe a necessidade dos filhos ficarem grudados o tempo todo. Um dos problemas que a mãe narcisista causa nos filhos é a culpa, o medo, a insegurança. Por isso que é muito importante para a sua saúde mental o afastamento. Se não for possível um afastamento físico, afaste-se emocionalmente da sua mãe narcisista. Você precisa do teu espaço, de um distanciamento dela. Procure não falar muito com ela. Escute o que ela tem para te falar e principalmente não a contrarie. Apenas escute. Não conte nada a seu respeito para que você não dê subsídios a ela dela te afetar. É difícil, eu sei. Mas para você se curar é necessário. Se ficar muito difícil, procure ajuda. Procure um profissional, procure um psicólogo, faça um tratamento de psicoterapia. Você vai aprender a olhar para tudo isso que eu estou falando, para todos esses sentimentos, colocá-los para fora, revivendo todas as situações difíceis, renomeando e ressignificando todas as mensagens negativas que você ouviu. Pare de esperar qualquer sentimento afetivo de sua mãe narcisista. Crie expectativas em relação a isso. Pratique esse desapego. Olhe para você e perceba se você já não tem esses traços. E procure curar esses próprios traços, se você perceber. E quando você perceber, procure não repetir, olhe para eles. Porque se você não gostou de passar por isso, talvez os seus filhos e o outro que está do seu lado não vai gostar também. Coloque-se em primeiro lugar. Mantenha um agradecimento à sua mãe. Inclua ela no seu coração. E deixe com ela o que é dela. As escolhas dela, o destino dela, sem julgamento nenhum, sem pena, sem vergonha da sua mãe. Dessa maneira, somente dessa maneira, o amor, a vida brota. Você olha para a vida. Consegue olhar para a vida. Eu espero ter contribuído nessas breves palavras com uma grande ajuda. E se vocês desejarem mais, escrevam para mim. Tá bom? Um grande beijo a todos.